o Brasil sempre sofreu uma influência muito grande, né, da presença, da vizinhança, da força econômica, cultural, científica, militar, tecnológica dos Estados Unidos. Só para lembrar, há um livro famoso do Muniz Bandeira, chamado Presença dos Estados Unidos no Brasil, onde essa história está descrita em detalhes. Durante a Revolução Pernambucana de 1817 e durante a Confederação do Equador, foi evidente o apoio dos Estados Unidos. O consulado americano atuou fortemente na Confederação do Equador, estimulou a Confederação do Equador. Aliás, quando o Frei Caneca foi fuzilado, ao lado dele foi fuzilado um cidadão americano que estava metido naquela conspiração. A Confederação chegou a enviar gente lá para os Estados Unidos para ver se comprava a arma, equipamento, se obtinha algum reconhecimento. Os Estados Unidos se meteram aqui, né? Porque era uma república, nós éramos um império e havia essa contradição. Mas depois, por exemplo, na República, eles apoiaram Floriano Peixoto. Floriano Peixoto recebeu um apoio, uma ajuda dos Estados Unidos, comprou os navios, armou, até recrutou alguns marinheiros para romper o bloqueio da esquadra aqui no Rio de Janeiro. Depois, nós tivemos uma relação na Segunda Guerra, foi uma relação muito próxima. O presidente Roosevelt veio aqui, o Getúlio fez o acordo, acho que foi bom para o Brasil. O Getúlio conseguiu fazer um bom acordo de cooperação no caso da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, evidentemente, a ofensiva econômica, cultural, científica, tecnológica, monetária dos Estados Unidos no mundo inteiro, na América Latina e no Brasil. Então, essa influência chegaria às Forças Armadas, como chega em todo canto. Nós temos agora aí esses movimentos identitários que estão ameaçando derrubar as estátuas do Brasil. Já me mandaram aqui a lista das estátuas que estão ameaçadas de ser derrubadas. A estátua do Caxias, em São Paulo, o monumento aos bandeirantes, a Princesa Isabel, até o Getúlio Vargas. Ou seja, de onde é que vem esse movimento? Esse movimento vem dos Estados Unidos, é financiado pelos Estados Unidos, é educado pelos Estados Unidos, que quer impor ao Brasil a divisão racial que existe por lá, quer extirpar do Brasil a memória, a história, a identidade da nossa mestiçagem. Quer impor ao Brasil um complexo de inferioridade por não ter a divisão racial dos Estados Unidos. É como se eles dissessem, olha, a mestiçagem de vocês torna vocês inferior. Vocês têm que ser aqui como nós, um país de pretos e brancos, onde a gota de sangue contamina o cidadão e garante a pureza da raça branca, porque nos Estados Unidos é esse princípio, a gota de sangue. Se você tem uma gota de sangue, ou seja, qualquer ancestralidade negra, isso lhe torna um cidadão negro independentemente da cor da sua pele, que isso é o mecanismo para garantir a chamada pureza da raça branca. Ou seja, teve uma gota de sangue não branco, você não é mais branco. Querem impor isso aqui, querem destruir monumento dos bandeirantes. Esses bandeirantes eram os mamelucos, foram os nossos primeiros mestiços, eram conhecidos como mamelucos, eram filhos dos portugueses com as Índias. E querem destruir isso porque ameaçar a memória, aquele monumento em São Paulo, aquele monumento às bandeiras, são 250 blocos de granito, de 50 toneladas cada um. O Victor Brecheret levou 30 anos para fazer aquilo, começou nos anos 20, só foi inaugurado em 54, é um dos símbolos de São Paulo, mas os vândalos identitários ameaçam destruir, já picharam. Querem destruir a estátua do Borba Gato, querem destruir a estátua do Caxias, que tem lá no Centro Velho de São Paulo. Ou seja, onde é que nós vamos parar? O que é que querem do Brasil? Querem impor, ou seja, que tudo aquilo que nós nos imaginamos, como nós nos identificamos, porque nós somos uma civilização majoritariamente mestiça. Nós somos explicados assim. Ou seja, sempre nos disseram que nós éramos inferiores por causa dessa mistura. O Gilberto Freire diz não.
Nós somos melhores por causa dessa mistura. O Darcy Ribeiro disse não, escreveu até aquele livro, O Mestiço é que é bom, nós somos melhores por causa dessa mistura, porque nós herdamos dos negros, dos índios e dos brancos e dos europeus as suas melhores características. A nossa música é mestiça. Um dos grandes sambistas nossos é Noel Rosa, ao lado do Martim da Vila, do Pixinguinha, do Lupicínio. Ou seja, a nossa literatura, o que é o sertanejo do Euclides da Cunha? É o mestiço. O que é o jagunço do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa? É o mestiço. O que é o Fabiano, o personagem lá do Vidas Secas, do Graciliano Ramos? É o mestiço. Ou seja, a mestiçagem está na nossa literatura, está na nossa música. Nossa literatura não dividiu o Brasil entre pretos e brancos, exaltou o mestiço é que é o personagem da nossa literatura. Das artes plásticas, o que é que o Di Cavalcanti pintou? A mulata do Di Cavalcanti. O que é que a Tarsila do Amaral pintou? O nosso campo, o trabalhador, o mestiço de São Paulo, como Almeida Júnior, como o Portinari. Ou seja, nós queremos destruir tudo isso. O samba é uma música brasileira, mestiça do Brasil. Como é que querem destruir tudo isso? Como é que querem retirar da nossa memória, da nossa identidade, o traço da mestiçagem? Porque a mestiçagem não é a negação do negro, nem do branco, nem do índio. Pelo contrário, é o resumo, como diria o Darcy Ribeiro, de todos esses traços, de todas essas características. Mas esses movimentos identitários, racialistas, financiados pelos Estados Unidos, lamentavelmente pelas nossas universidades, querem impor ao país esse corte, esse traço de que nós somos uma sociedade birracial, de que nós somos uma sociedade bicolor, dividida entre pretos e brancos. Isso é inaceitável. Essas ameaças de destruir a nossa memória e os nossos monumentos são inaceitáveis. Os brasileiros têm a obrigação de defender a sua história e a sua memória. Não pode aceitar a imposição sobre o Brasil, sobre a nossa população, dos valores e dos objetivos desses vândalos que querem destruir a memória, a história e a identidade do Brasil. Ou seja, nos impõe esse complexo de inferioridade, porque, no fundo, é isso. Ou seja, a nossa identidade é uma identidade inferior. Então, se nós quisermos melhorar, nós temos que mudar isso tudo e implantar uma identidade nova. É como se mudasse todo o imaginário do nosso processo civilizatório. Eu acho que o Brasil não pode... E de onde é que vem isso? Isso vem dos Estados Unidos, tá certo? Eu vejo aqui no Brasil a palavra mestiço desapareceu do nosso imaginário. Desapareceu. Não há uma nota de pé de página sobre a morte do mestiço, sobre o genocídio do mestiço, sobre a situação social do mestiço. Não há. É a mídia, tá certo? Os conglomerados financeiros que abraçaram essa divisão, o IBGE abraçou essa divisão, tá certo? E os movimentos sociais também, inclusive os de esquerda. Eu vi aqui reproduzindo, não, precisa derrubar as estátuas. E derrubar as estátuas? As estátuas não pertencem a esses vândalos, as estátuas não pertencem a esses grupos, fazem parte da memória do nosso país, do nosso povo, da construção do Brasil. E não cabe a eles decidir em nome de quem? Em nome de quem vão decidir? Para começar esse processo e dividir o país numa hora dessa, quando o Brasil precisa de união em torno de um projeto de desenvolvimento, de retomada do crescimento da economia, de redução das desigualdades, de impulsionamento da vida democrática do país, de unir o nosso povo em torno da retomada do sonho de grandeza da nossa pátria, querem dividir o país por coisas absolutamente secundárias. Não, pessoal, isso é inaceitável. Então, essa influência, Rubens, na verdade, atinge
todas as instituições do Brasil. Nós não tivemos a Lava Jato, que foi treinada nos Estados Unidos, ou seja, esse pessoal todo trouxe do conceito, dos acordos com os Estados Unidos, com o Departamento de Justiça, os procuradores, os juízes, foram todos treinados por lá. E, junto com a mídia, produzir o quê? É bom julgar a política pelos resultados concretos que ela produz, tá certo? Noves fora a luta contra a corrupção, que é uma luta necessária, importante, mas a luta contra a corrupção foi um aspecto do trabalho dessas corporações. A mídia, Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário de primeiro grau, esse pessoal se juntou para golpear a democracia, a política e substituir a política como senhora do destino humano, do destino da sociedade. Quem é que decide o destino da sociedade? A política, através das eleições, da democracia, dos partidos, das suas instituições. Essas corporações chegaram à conclusão, como no mundo antigo, quando o destino era uma atribuição dos deuses, eram as pitonisas de Delfos que decidia o destino humano, as novas pitonisas da modernidade acham que podem substituir a política para decidir o destino. Então, eu acho que o trabalho que esse pessoal fez é pior do que o que foi feito em 64, com o regime militar. O regime militar não destruiu a política, não, exilou, perseguiu, etc. Mas depois eles voltaram. Voltou Brizola, voltou Arraes, voltaram o Prestes, o Amazonas, os líderes políticos, outros que foram caçados como Lacerda não sobreviveram, mas voltaram. Agora, a política que foi golpeada profundamente, a instituição política. Tanto é que o que sobrou foi o quê? O que sobrou foi esse que está aí na presidência da República. Por isso que eu digo que deve ser avaliada pelo resultado concreto que produz. Então, o resultado concreto que produziu foi isso. Juntou a mídia, juntou a Lava Jato para demonizar a política e, na demonização, criaram essa situação que nós temos aí. Outro exemplo também de cooperação, com o Departamento de Justiça. Você permitir que o Ministério Público faça cooperação, não é órgão executivo de governo, mas fez, e hoje nós estamos pagando esse preço, que é a Petrobras condenada a pagar indenizações bilionárias, a Embraer da mesma forma, com a ajuda de instituições brasileiras, principalmente do Ministério Público. Essa influência nefasta, eu acho que nós precisamos denunciar e não podemos aceitar. Perfeitamente, meu ministro. Eu não posso deixar isso em branco, né, porque é um tema que me agrada muito e eu abordo todos os dias, todas as horas, o lugar comum. Nós vivemos um massacre cultural violentíssimo. Nós sofremos um massacre cultural e, inclusive, ministro, ontem, eu abordei no meu programa de ontem uma nota que eu recebi por WhatsApp de uma ONG chamada Pretos no Enem, uma galera querendo pagar boletos de estudantes negros pobres, como se a pobreza fosse um monopólio da negritude ou de alguma coisa. É esse divisionismo. E eu comentei que, se a gente continuar nesse tipo de modernismo, nós vamos chegar ao ponto de ter uma escola para negro e outra para brancos, né? Porque a gente vai conseguir o máximo de evolução, separar que está um país de negros, outro país de brancos dentro do país. É uma coisa, assim, surreal, mas isso é articulado. Isso é articulado porque a força da narrativa, os poderosos descobriram que é a solução de todos os males. E eles pegam isso daí e socam em cima do povo. Como? Através da mídia, que é venal, a mídia brasileira é a mais corrupta do mundo. E o que me causa espécie, ministro, é uma coisa que eu vejo a classe política
se suicidando, sendo imolada por essa juristocracia e nada fazendo de volta. Nada. Ainda dando mais armas para eles serem imolados por esses caras, por esses canalhas que tomaram conta do Ministério Público. Hoje, os filhos dos ministros do Supremo moram nos Estados Unidos, a família do Barroso mora lá, os seus filhos estudam lá. Não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil simplesmente é o barranco, é o garimpo, é aonde ele tira o ouro. Aqui, sim, sustenta toda essa choldra que foi para lá. Cabe um papel isso tudo. Eu sei que deve ser incômodo, mas eu também sei da sua posição, ministro, antagonista a isso tudo, que sempre foi uma voz dissonante dentro desse identitarismo que tomou conta do PT, e essa falta de brios, de vontade de brigar, de aceitar, de uma presidenta aceitar descer a rampa do Planalto, caçada por um bandido com um pedido de 184 anos na Procuradoria-Geral da República. Tá? O que faria, Rubem? Não sei, eu não vou falar, porque eu sou suspeito. Agora, realmente é uma vergonha esse massacre que nós recebemos cultural aqui. A música é um modo de ser, é um modo de se vestir, é tudo, tudo, tudo. E eu pergunto para as pessoas, qual país que vocês conhecem no mundo que foi tocado por ONGs, por missionários, que conseguiu algum destaque? Você, quando vê filmes, películas da década de 60, 70, o Jim das Selvas e outros, você vê aqueles missionários na África, em países subsaarianos, miseráveis, e aqui no Brasil você vê isso, missionários, ONGs, think tanks, os tanques. Então é o seguinte, a gente vai vendo isso aí, vai olhando e vendo da onde saiu algo que preste no mundo de um país que aceitou isso. E nós estamos falando de um país, nós estamos falando de um continente. O Brasil é maior do que a Europa Ocidental inteira. 211 milhões de habitantes, 8 milhões aí e meio de quilômetros quadrados, quase 8 mil quilômetros de costa, como falou o nosso ministro aí, já tinha falado nisso aí. Nós somos um continente, nós somos um país que, se fechar a fronteira e inventar uma nova moeda e esquecer do planeta, mesmo que a gente vá andar, ter tecnologia para fazer DKV e Gordini, nós temos, e Fenemê. Tá? Então é o seguinte, mesmo que a gente volte 20 anos em tecnologia básica, nós temos condições de viver sem o mundo. Ninguém tem essa independência. E realmente essa subserviência é vergonhosa e falta para nosso povo estudo, cultura. Não é o estudo formal ali na escola, é se informar. É ter a dimensão do que é o Brasil. Curumim, com você. Eu acho que muito boas as contribuições. Eu acho que a gente tem um grande dever de repensar os caminhos pelo qual o Brasil tem sido construído politicamente. O ministro Aldo falou das universidades, eu lembrei do professor José de Souza Martins, sociólogo, que ele fala da invasão ideológica nas ciências humanas brasileiras. Quer dizer, as pessoas pararam de utilizar a metodologia e passaram a se apegar aos conceitos. Então, se despejou rios de dinheiro nas universidades brasileiras para estudar especificamente esses temas identitários, raça, gênero, sexualidade, e se abandonou um estudo do brasileiro, das questões nacionais, das questões latino-americanas, né? O próprio CNPq, a CAPES, linhas específicas para se compreender melhor. E a nossa academia, com a ascensão aí do bolsonarismo, do lavajatismo, dessa nova virada, eles não conseguiram entender o que aconteceu, o que acontece, como é a população brasileira. Então, o professor José de Souza Martins, ele fala que o método lógico de se fazer humanidade, de se fazer ciências humanas, foi abandonado por conceitos prontos, trazidos de fora, e amplamente financiados, direcionando. Então, a gente tem essa fragilidade. Agora,
queria levar o nosso debate para outro campo. A gente falou da Embraer, falou da Petrobras, né? O Rubem foi servidor, funcionário da Petrobras, foram 23 anos, né, Rubem? Passou muito tempo lá dentro, vários governos diferentes, várias fases diferentes da empresa, né? Um trabalhador da Petrobras que está hoje aqui na política, na comunicação, já está há muito tempo fazendo política. Então, eu queria ouvir de vocês dois sobre o papel das empresas públicas, das empresas estatais, para a construção e para o desenvolvimento e, sobretudo, para tirar o Brasil dessa situação onde nós chegamos nesse momento. Veja só, eu só queria até retomar, só para citar 2 exemplos de 2 casos sobre essa questão da memória, da história, da identidade do Brasil. Muito bom. Quando nós viajamos, eu viajo muito de carro, vou de São Paulo para Brasília, de Brasília para Alagoas, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, ando muito de carro, gosto de dirigir e de andar de automóvel. Passo por aquelas rodovias e, de vez em quando, vejo aquelas lojas chamadas Avan, e essas lojas instalam na entrada uma estátua, uma cópia, né, de uma estátua da Liberdade. Uma cópia mal feita, parece uma megera. Eu acho a estátua da Liberdade bonita, mas essa cópia que se coloca na porta dessas lojas, a Van, é uma cópia mal feita, parece uma megera. Agora, quando você presta atenção, você não vê esses movimentos identitários ameaçarem essas estátuas, tá certo? Não há nenhuma ameaça. Não tem um dizendo que vai laçar a estátua da Liberdade que está na porta da loja Avan. Não, porque eu acho que, no fundo, eles se identificam com ela, tá certo? Eles se acham parte dela. Eles não se identificam com a nossa história. Eles não se identificam com a nossa memória. Eles não se identificam com o nosso passado. Eu acho que eles, como essa direita que vive em Miami, no fundo, ambos são parte da mesma moeda, são face da mesma moeda. O movimento identitário sonha em ser um americano de Nova York e o movimento de direita identitário sonha em ser um americano de Miami. Eles são, basicamente, as faces opostas da mesma moeda, porque um coloca a estátua da Liberdade na entrada da Havan e o outro não se incomoda com isso. O outro quer destruir o monumento às bandeiras, o outro quer destruir o monumento ao Caxias. Eu ouvi também falar que querem destruir o monumento a Tiradentes porque no inventário do Tiradentes descobriram que ele era detentor de 6 escravos e também, por essa razão, era escravocrata. Daqui a pouco vão querer também destruir a estátua de Zumbi, porque Zumbi também tinha escravos. Ou seja, onde é que nós vamos parar com isso? Aliás, quando o Brasil completou 500 anos de descoberta, é outra palavra também que estão banindo do vocabulário, 500 anos do Brasil, no ano 2000, uma filósofa de São Paulo, muito ligada à esquerda, escreveu um livro de balanço sobre esses 500 anos. E só para resumir, a última frase do livro dela é: não valeu a pena. Ou seja, nós somos uma civilização fracassada, porque se nós não valemos a pena hoje, é porque o nosso passado também não valeu a pena. Como disse um historiador norte-americano uma vez numa entrevista, enquanto os Estados Unidos, os historiadores contam a história dos Estados Unidos a partir do que deu certo, a história do Brasil procura só o que deu errado, só as nossas mazelas, só as nossas deformidades, só a nossa morbidez, como nós construímos esse território, como nós conquistamos esse território numa época de disputas de impérios coloniais, porque, mas foi um império colonial, só tinha império colonial, era o império colonial português, o espanhol, o holandês, o inglês, o francês, o belga depois, era império colonial para tudo quanto é lado, o holandês que veio aqui. Então, nós conquistamos esse território, nós construímos uma das maiores economias do mundo, ou seja, nada disso valeu a pena para uma filósofa respeitada, admirada, produzir um livro dizendo que nós somos o resultado de 500 anos que não valeram a pena. Não, isso eu acho uma coisa completamente lamentável. Tem um livro do Hegel chamado Filosofia da História. E lá, pelas tantas, ele faz um balanço do mundo grego
e fala do Alexandre. Isso em 1800 e pouquinho. E o que é que o Hegel diz? O Hegel diz o seguinte, que o grande equívoco dos historiadores modernos, ou seja, da época dele, fim do século XIX, o grande equívoco dos historiadores era tentar contar a história do Alexandre a partir dos valores contemporâneos, das virtudes e dos valores morais contemporâneos. Ou seja, porque, à luz daqueles valores, o Alexandre era uma personalidade reprovável, provavelmente. Era isso que se referia ao Hegel. E hoje, o que nós temos é historiadores e movimentos sociais, movimentos identitários, querendo julgar personalidades da história à luz dos valores de hoje. Essa é a situação que vai levar, naturalmente, à negação de toda a história do Brasil, de qualquer país do mundo. Se você for no Vietnã, as 3 grandes heroínas do Vietnã são 3 senhoras feudais que resistiram à invasão chinesa. Certo? O grande herói, os grandes heróis russos, são o príncipe Ivan, o general Kutuzov, os franceses, os ingleses. E nós queremos que os nossos heróis sejam, os nossos antepassados, os construtores da nossa pátria, sejam julgados a critério de hoje.